Vamos estudar juntos? Hoje estaremos resolvendo o livro da coleção Bem Me Quer Mais, quarto ano, livro de ciência. Estudaremos sobre o movimento dos animais, da página 123 a 131. Então, a maioria das páginas vai ser uma leitura e explicação do que a gente está lendo, tá certo? No fundo do mar existe uma grande diversidade de seres vivos. Veja alguns deles na fotografia abaixo. E aqui a gente vê no fundo do mar aqui, algas, corais, peixes variados. Fundo do mar, no Mar Vermelho, Egito, em 2020. Golfinhos, peixes e tartarugas nadam para conseguir alimento. E os seres vivos que vivem fixo no fundo do mar? De onde obtêm energia para se manter vivos? E aí os que são fixos, ele está perguntando, né? Qual a hipótese? A gente sabe que eles se alimentam de detritos orgânicos que passam por eles, certo? Vamos para a próxima página. Na página 124, movimentar-se é preciso. Na natureza, a maior parte dos animais pode se locomover no ambiente e assim obter alimento, água e abrigo. E aqui a gente vê o guepardo persegue um chacal. Porém, há animais que vivem fixo em algum substrato. E o que é substrato? É uma superfície na qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem, certo? Então, como acontece com a maioria das plantas? É o caso, por exemplo, dos corais, animais que formam colônias em que diversos indivíduos interagem entre si para obter alimento, proteção ou se reproduzir. Então, nós temos animais que vivem fixo, né? Em geral, as plantas, que não se movimentam. Recife de coral aqui. Pense e converse. Se esses animais vivem fixo, ou seja, não se locomovem, como consegue o alimento que precisa? Comente suas ideias e o professor. E aí a gente sabe que as plantas, ela produz a fotossíntese, não é isso? Que ela recebe a luz do solar e com a luz do solar ela produz o açúcar necessário para não só o açúcar, mas toda a substância, todo o nutriente que ela precisa para viver. Vamos para a próxima página. Na página 125, vamos estudar sobre o deslocamento dos animais. Na página anterior, você viu a fotografia de um guepardo perseguindo um chacal. Muitos outros animais se locomovem no ambiente para obter alimento. Observe como isso pode acontecer com os golfinhos e com a águia. Aqui, ó, os golfinhos se locomovem para pegar o cardume dos peixes. A águia se locomove para pescar peixes. Certo? Sardinhas são peixes, né? Com o ser humano não é diferente. Os primeiros registros da vida humana mostram que as pessoas se locomoviam para fazer diversas atividades, entre elas buscar comida. Então, ossos, músculos e articulações. Os movimentos que uma pessoa faz dependem da interação entre seus ossos e músculos. Isso quer dizer que para ela se deslocar de um lado para o outro, por exemplo, músculos e ossos devem trabalhar juntos. Os ossos são rígidos. Essa característica é importante para que eles deem sustentação ao corpo. Os ossos são duros, não é isso? São os ossos que possibilitam que a pessoa fique em pé. O conjunto de ossos recebe o nome de esqueleto. Entre os ossos existem articulações. Essas estruturas são fundamentais na execução dos movimentos. Então, entre um osso e outro, existem as articulações para poder fazer exatamente
as dobras, né? No entanto, apenas os ossos articulados não possibilitam a realização dos movimentos. Os músculos são necessários, pois são eles que puxam os ossos. Então, para ver o movimento, nós precisamos dos esqueletos, né, dos ossos, precisamos das articulações e precisamos dos músculos, certo? E aqui uma representação do esqueleto, da musculatura de um corpo de um homem correndo. Vamos para a próxima página. Movimento de outros animais. Na natureza, muitos outros animais se deslocam como o ser humano, especialmente para buscar comida e para fugir de alguma situação de risco. Imagine uma galinha ciscando para comer. Assim como os seres humanos, as aves e demais animais que têm coluna vertebral se deslocam no ambiente, graças à ação do esqueleto, músculo e articulações. Veja nas imagens ao lado que é uma galinha e seu esqueleto que é interno. Aqui, galinha e seu esqueleto. Como se locomovem os animais que não têm coluna vertebral? Conte com suas ideias aos colegas e ao professor. Alguns grupos de animais, como os insetos e as aranhas, têm esqueleto externo. Outros, como a estrela do mar, têm esqueleto interno. O esqueleto desses animais não é formado de ossos. O da estrela do mar mesmo é feito de placas calcárias, né? Chamado ossículos. E aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Joaninha se alimentando de pulgões, aranha da jangada se alimentando de uma libélula, estrela do mar com destaque para os pequenos pés, usado para se locomover e capturar presas. Vamos para a próxima página. Alguns animais que não têm esqueleto, como a minhoca, a lesma e o polvo, dependem somente da musculatura para se deslocar no ambiente. Assim, pode se alimentar e se esconder de predadores. E aqui a gente vê, ó, polvo, certo? Ela se locomove com a própria musculatura. A minhoca também vai se arrastando e a lesma também. Você viu como os animais que não são fixos se locomovem, mas e as anêmonas e outros animais fixos, de que maneira conseguem alimento? Como são animais aquáticos, as anêmonas movimentam os tentáculos e assim a água do entorno com o alimento é direcionado para a sua boca. Ou seja, ela mexe, certo? E aí vêm os detritos orgânicos e ela vai e captura. Aqui os tentáculos dela, a boca que se abre, certo? Estrutura externas e interna de uma anêmona, esquema simplificado, mais ou menos para você ter ideia, certo? Abre-se exatamente aqui nos tentáculos. Você percebeu que movimentar-se não é sinônimo de locomover-se. Mesmo fixo, ou seja, sem se locomover, as anêmonas fazem movimentos. Nesse caso, elas movimentam os tentáculos, certo? Ela se movimenta, ela pode não se locomover, mas se movimenta, se balança, certo? Vamos para a próxima página. E agora vamos estudar o movimento das plantas. Você já sabe que as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, elas não precisam se deslocar para encontrar comida. No entanto, as plantas não ficam imóveis, como se fossem estátuas, elas se movimentam. Observe nas imagens o que acontece com as folhas da planta mimosa quando são tocadas. E aqui a gente vê aquela plantinha, quando você toca, ela se fecha, certo? A mimosa púdide reage a estímulos mecânicos, movimentando as folhas. E esse inseto, como ficou preso aí? Olha aqui.
Em resposta ao toque do animal na folha, a planta carnívora do gênero Dionaea aprisiona o inseto com suas folhas articuladas. É uma planta carnívora. Nem sempre os movimentos das plantas são rápidos e evidentes. Os girassóis, por exemplo, são direcionados pela luz solar e movimentam-se lentamente em direção a ela. A gente sabe que os girassóis, eles ficam virados sempre para a luz solar, certo? As flores estão sempre voltadas para a luz solar. Desafio. Por que as plantas carnívoras capturam inseto? Elas não fazem fotossíntese para produzir o próprio alimento? Para responder essa questão, faça uma pesquisa. Então, olha, as plantas carnívoras realizam fotossíntese e produzem o próprio alimento, certo? No entanto, esse tipo de planta é típico de regiões cujo solo é pobre em determinados nutrientes, como nitrogênio, fosfato e potássio, e por isso preciso conseguir esses nutrientes de outra fonte. Qual é a fonte? A animal. Assim, capturo e digere pequenas presas. São as plantas carnívoras, certo? Elas se alimentam de insetos. E aí ele perguntou, mas por que as plantas carnívoras têm que capturar insetos se todas as plantas produzem a sua alimentação através da fotossíntese, que é todo o trabalho de receber a luz solar e transformar em nutrientes. É por isso, porque tem algumas plantas que não ficam em locais que recebem nutrientes, então elas têm que se alimentar de outro ser vivo para receber os nutrientes que precisam. Vamos para a próxima página. Na página 129, aqui é um resumo do que estudamos. A maioria dos animais se locomove pelo ambiente para conseguir alimento, água e abrigo. Os ossos e os músculos são fundamentais para a realização do movimento. Os músculos puxam os ossos. O conjunto de ossos recebe o nome de esqueleto. Entre os ossos existem as articulações. Alguns animais se deslocam lentamente, outros são velozes. Há animais que vivem fixos em algum substrato, em algum lugar. Eles se alimentam por meio da circulação de água no interior do corpo. As plantas não se deslocam no ambiente, mas fazem alguns movimentos em resposta a estímulos. Então, aqui, o movimento das plantas não se deslocam, mas pode fazer movimentos em resposta a estímulos. Quando a gente toca, por exemplo, quando a água bate, por exemplo. Já os animais, eles realizam movimentos e alguns usam ossos, articulações e músculos. Eles podem ser fixos no substrato e pode também se locomover em busca de alimentos, água ou abrigo. Aqui está este resumo da página 129. Na página 130, nós vamos revisar o que a gente estudou. Retomada. Primeiro, transcreva as frases substituindo os triângulos pelas palavras que as completam corretamente. Então, o sustenta o corpo e possibilita o deslocamento dos animais vertebrados, que têm vértebra. O que é que sustenta o corpo? O esqueleto, certo? O movimento os ossos, os quais estão ligados. O que é que movimenta os ossos? Os músculos, certo? O ombro e o cotovelo são duas articulações, certo? Que é exatamente para fazer as dobras e os movimentos do nosso corpo. Nós temos para isso as articulações. Segundo, escreva no caderno o nome dos seres vivos abaixo. Depois, leia as frases que descrevem uma característica do ser vivo de cada imagem e escreva-as ao lado do nome do ser vivo correspondente. Aqui.
Carnívoro que se alimenta na água e pode nadar em alta velocidade quando localiza a presa. Quem é? Letra C, tubarão. Completa a alimentação capturando inseto entre suas folhas articuladas. É uma planta carnívora. Letra A. Seus membros possibilitam que capture a presa correndo em grande velocidade. Quem é? A letra B, a onça pintada. Terceira questão. Peixes, anfíbios e répteis, aves e mamíferos. E aí, anfíbio, a gente sabe que é o peixe, o réptil é a cobra, as aves e os mamíferos que mamam todos os animais, locomove-se no ambiente. A. Como eles conseguem fazer isso? Os animais têm ossos, músculos e articulações que possibilitam o deslocamento, certo? Então, grande maioria dos animais, né, tem ossos, músculos e articulações, eles usam para fazer o deslocamento. Por que o deslocamento desses animais é importante na natureza? Na natureza, peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos deslocam-se no ambiente para obter alimento, água, abrigo e fugir de predadores. Então, esse deslocamento é importante para a sobrevivência desses animais. Você pode completar com essa frase, tá? Porque o deslocamento é importante para a sobrevivência desses animais. Quarto, crie uma frase com cada grupo de palavras a seguir. Inseto, esqueleto, aranha. Você pode botar: os insetos e aranha têm esqueleto externo. Estrela do mar, interno, osso. Você pode dizer que o esqueleto da estrela do mar é interno, mas não é formado por ossos. Certo? Vamos para a última página. Quinta questão. São seres humanos, locomovem-se e movimentam-se por meio da integração entre os ossos, os músculos e as articulações. Com base nessa informação, responda no caderno. A. Por que uma pessoa não se movimentaria se tivesse apenas ossos? Porque são os músculos que movimentam os ossos. Os ossos, eles são duros, então eles não fariam essa movimentação. É os músculos que faz com que haja movimento. Porque uma pessoa não ficaria em pé se só tivesse músculo? Porque os ossos que sustentam o corpo em pé. Se a pessoa tiver só músculo, ela não se sustenta, certo? Ela vai ficar mole e caindo. C. Como seriam os movimentos de uma pessoa se não houvesse as articulações entre os ossos do esqueleto? Aí a pessoa ficaria imóvel, né, como uma estátua. Não mexeria. Porque para mexer o corpo, a gente também precisa das articulações. As plantas não se deslocam no ambiente. Considerando essa característica, podemos comparar as plantas a estátuas? Explique sua resposta. Não. A gente considera que as plantas não se deslocam, ou seja, não saem do lugar. Elas executam os movimentos em resposta ao estímulo do ambiente. Então, elas não são estátuas, porque elas se movimentam, elas só não se deslocam. Qual é a importância do deslocamento? A importância do deslocamento para os seres humanos é a busca de sobrevivência. E algumas plantas também, principalmente as carnívoras. Letra A. Qual é a importância do deslocamento? A. Para um peixe no aquário, ele pode nadar até o alimento. E qual é a importância do deslocamento para uma leoa que observa outros animais da savana? Ela pode ficar observando outros animais e atacar repetidamente quando tiver a chance. Oitava questão. Observe a imagem e faça o que se pede.
E aí a gente tem a observação de uma planta virada para a luz solar. A gente tem aqui pessoa tocando uma planta, deve ser aquela mimosa, que ela se fecha. A. Entre as plantas A e B, que se movimenta em resposta a um estímulo do ambiente, entre as plantas A e B, qual se movimenta em resposta a um estímulo do ambiente? Por quê? Somente a planta A, porque ela cresce em direção à luz que entra pela janela. Somente a planta B, porque ela se fecha quando toca. As plantas A e B se movimentam em relação ao estímulo do ambiente. Então, o certo é marcar aqui os dois, tá? Porque todas as duas se movimentam a uma resposta de um estímulo do ambiente. Essa buscando a luz solar e essa quando é tocada. Então, o certo seria aqui. As plantas A e B movimentam-se em relação a estímulos do ambiente. B. Agora escreva uma legenda para explicar cada fotografia acima. Aí você coloca, essa planta, ela se desloca buscando a luz solar. E essa planta mimosa se desloca, o vegetal B, quando é tocada por algum ser humano. Que relação existe entre a situação da planta A representada e sua sobrevivência? Aqui a relação que existe é a produção da fotossíntese. A planta necessita da luz solar para poder receber os seus nutrientes, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço quem já está inscrito no canal. Por favor, divulgue o canal para que mais pessoas venham estudar juntos. E fiquem com Deus e até a próxima aula.